Neste momento, agora, você começa a assistir a mais uma videoaula do canal Matemática na Mira. Clareza e organização são nossas vigas mestras. Sequenciando a playlist de vídeos em que se resolvem questões de matemática do vestibular Unicamp 2020, primeira fase, neste vídeo será expendida uma solução para a 12ª questão de matemática da prova. A questão número 43 do caderno, cujo enunciado se apresenta na sequência. Sabendo que C é um número real, considere no plano cartesiano a circunferência de equação x² mais y² igual a 2cx. Se o centro dessa circunferência pertence à reta de equação x mais 2y igual a 3, então seu raio é igual a... Se apresentam na sequência as alternativas, as quais serão avaliadas oportunamente no decurso deste vídeo. O enunciado faz alusão a uma circunferência e a uma equação, ambas com as suas respectivas equações. É ainda a hipótese central desta questão a informação de que o centro da circunferência pertence à reta. Isto é, o ponto central da circunferência é um dos infinitos pontos que constituem a tal reta. A reta é formada por infinitos pontos, um dos quais é exatamente o centro da circunferência a que se referiu o enunciado. Pois bem, a determinação das coordenadas do centro da circunferência é essencial para a resolução. Haja vista que, a partir das coordenadas do centro, poderá ser determinado o valor de C. A partir do que, poderemos determinar a medida do raio da circunferência. Então, a solução começa a partir da consideração da equação da circunferência. x² mais y² igual a 2cx. O termo 2cx, o monômio 2cx, será passado para o outro lado da igualdade, para a parte antecedente à igualdade, o membro que antecede a igualdade. Entretanto, deverá ir com o seu sinal trocado, de modo que a equação da tela poderá ser reescrita de modo equivalente, da seguinte forma: x² menos 2cx mais y² igual a 0. Agora, é fundamental, é essencial que se considere a equação reduzida de uma circunferência, na qual aparecem de forma explícita as coordenadas do centro da circunferência e a medida do raio. A equação reduzida da circunferência será apresentada agora. A equação reduzida de uma circunferência é x menos x do centro ao quadrado. O quadrado é a diferença. X menos x do centro ao quadrado. Mais y menos y do centro ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado. Então, se esse primeiro membro da equação for escrito segundo a estrutura destacada em azul, serão facilmente determinadas as coordenadas do centro. Então agora, a nossa preocupação será de escrever o termo que antecede a igualdade, dessa igualdade, na mesma estrutura que o termo que antecede a igualdade da caixinha azul. Pois bem,
Neste vídeo, nesta solução, será utilizada uma técnica muito interessante chamada de completamento de quadrados. Ora, nós queremos escrever o termo x ao quadrado menos 2cx como x menos o x do centro ao quadrado. Isto é, como um quadrado da diferença. Lembremos-nos desse produto notável, quadrado da diferença. Ele é desenvolvido assim. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Se nós reescrevermos essa expressão x ao quadrado menos 2cx de modo um pouco mais claro, vejam. X ao quadrado menos 2x vezes c. É o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes um segundo termo, que é c. Ora, esse binômio é quase o trinômio quadrado perfeito que se obtém desenvolvendo-se esse quadrado da diferença. Só não é porque está faltando ali o mais o quadrado do segundo, mais c ao quadrado. Se houvesse essa adição desse termo, a expressão x ao quadrado menos 2x mais 2xc mais c ao quadrado seria exatamente o quadrado da diferença pelo qual estamos buscando. Olha, então o completamento de quadrados será feito. Adiciona-se o termo que está faltando para que a expressão se torne um trinômio quadrado perfeito e, na sequência, se retira. O mesmo termo é retirado, pois dessa forma não haverá influência, não haverá modificação na equação. Então a técnica é essa. Soma-se e subtrai-se ao mesmo tempo o termo que falta para que a expressão se torne um trinômio quadrado perfeito. Agora sim, x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado é exatamente o trinômio quadrado perfeito. É um trinômio quadrado perfeito, que pode ser fatorado assim. X menos c ao quadrado. O quadrado da diferença de x, quadrado da diferença x menos c. X menos c ao quadrado é um trinômio, é um quadrado da diferença. Quando desenvolvido, vejam, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Acontece, entretanto, que esse menos c ao quadrado que apareceu deve ir para o outro lado, mais c ao quadrado. E o y ao quadrado já pode ser escrito facilmente na forma de quadrado da diferença. Y menos 0 ao quadrado. Ora, fazendo uma comparação rápida, elementar, entre o que está abaixo e o que está acima, nota-se imediatamente que as coordenadas do centro da circunferência a que se referiu o enunciado são c e 0. E o raio é c. Fazendo uma rápida comparação, uma comparação explícita, direta, entre a equação reduzida de uma circunferência e a equação que se tem, que é a equação reduzida da circunferência do enunciado. Então, as coordenadas do centro são c e 0. De acordo com o que foi visto, de acordo com o que foi elucidado, as coordenadas do centro são c e 0. Agora, utiliza-se a hipótese. A hipótese também destacada no início deste vídeo. O centro dessa circunferência pertence à reta. Isto é, se x for substituído por c e y por 0, será obtida uma igualdade verdadeira. É a partir dessa igualdade que será determinado o valor de c. Então, se o x e o y forem respectivamente substituídos por c e 0, como o ponto C0 pertence à equação, será obtida uma equação verdadeira. Então, façamos essa substituição. Troquemos x por 0, x por c, perdão, e y por 0. X por c e y por 0. Vai ficar c mais 2 vezes 0 igual a 3. 2 vezes 0 é 0, portanto, c mais 0 igual a 3. C igual a 3, finalmente. O que completa a resolução. O c
que coincide ser o raio da circunferência, é exatamente 3. A medida do raio da circunferência é 3. Também coincide com o C, né, que aparece na equação da circunferência. O que completa, portanto, a nossa resolução. A alternativa correta é a letra D, aquela que assevera ser 3, o valor de C. Eu espero que as elucidações tenham sido expendidas de maneira clara e organizada, consentânea com o objetivo principal deste canal. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.